Shalom, colegas de estudo, bem-vindos de volta à continuação do nosso estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso tema do 14º capítulo. Na aula anterior nós havíamos apresentado os textos comprobatórios, mas nós precisávamos ver a análise dos especialistas com relação ao tema desses textos comprobatórios, principalmente a questão da relação entre os filhos de Elohim e as filhas de Adão. Então, no começo do Sefer Bereshit, ali no capítulo 6, nós temos esses textos comprobatórios e um uso específico que o Ramban faz destes específicos textos em associação com seu esclarecimento, que vem do Midrash, obviamente. Então, nós temos com isto a construção de uma narrativa dentro da narrativa da Torá, ou seja, a revelação de uma narrativa oculta para a qual a narrativa da Torá fornece indicações. E aí a coisa fica interessante, porque você tem no capítulo 6, verso 1, Vayhi ki echel ha'adam lerov al pinei ha'adama uvanot yuldu lahem. Então, com o passar do tempo, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e as filhas lhe nasceram. Aí nós temos o Midrash Rabbah sobre isso. Midrash Rabbah 16.4 comenta, na frase, ao se multiplicar sobre a terra, isso implica que eles espalhavam o sêmen sobre árvores e pedras. É a isto que se refere a expressão se multiplicar sobre a terra. Percebam como que o Midrash traz à tona. Quer dizer, não tem nada que ver com crescimento populacional essa expressão. E aí o Midrash coloca que, então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo rituais idólatras. E esses rituais idólatras, por meio desse conto mítico, deu à luz a Shedim. E esses foram os Shedim, que falamos em aulas anteriores, que foram gerados depois do Éden. Não pelo ato em si, mas pelo que esse ato representa, isto é, pela idolatria relacionada à sexualidade. Lembrem disso, porque nós estamos falando da terra de Shinar. Né? Perceba, o Éden fica num lugar para onde saem os rios, né? E um deles vai para a terra de Shinar, Babilônia, né? E o Eufrates, né? Na Síria. Portanto, nós estamos falando daquela cultura do território do Avraham. O Bereshit, portanto, está explicando com a sua própria linguagem o berço cultural do conceito de idolatria, cuja referência maior naquela ocasião era justamente a referência de Shinar e, portanto, da que seria chamada Babilônia. Então, ali começam os Shedim, o surgimento dos Shedim. Então, o mundo que o Avraham viveu era um mundo habitado por Shedim, governado por Shedim. Percebam isso. Então, a crítica do Midrash diz respeito ao contraste do Avraham como herdeiro dessa tradição em relação ao Shedim, em relação, portanto, àqueles que não eram progênie intelectual do Adão. Então, o Midrash e o Ramban chamam de Shedim os herdeiros da tradição idólatra com ênfase na sexualidade que surge ali, cujo representante maior passou a ser a Babilônia, naquela ocasião. Então você verá profetas ainda mencionando a Babilônia nesses termos, porque essa é a herança religiosa da Babilônia. Herança essa não só notada pelos hebreus. Quando você vê pensadores gregos e falando da Babilônia, ou egípcios falando da Babilônia, todos, digamos, se chocam pela enorme ênfase que a religião deles dava para a sexualidade, com prostitutas rituais e tudo isso. E essa tradição babilônica, essa tradição se espalhou na bacia do Mediterrâneo. E era a principal herança de Canaã.
Então, quando Canaã faz a sua ruptura cultural, o que ele fez ou foi assumir a cultura babilônica, ou seja, esse conceito, né, da terra de Shinar, que a gente fala cultura babilônica de maneira anacrônica, já que não era chamado dessa maneira naquele período, mas o conceito, essa cultura com ênfase na sexualidade, isso veio muito antes de existir o Império da Babilônia. Então, o que o texto está trazendo à tona é isso. Este é o adversário da cultura judaica, né? Tanto o Midrash quanto o Ramban, então, chamam de Shedim os herdeiros, né? Porque eles são Shedim, falamos na aula anterior, né? Shedim são as sombras, né? Isso depois foi cristianizado na expressão demônios. Mas os Shedim, eles eram as sombras daquilo que um ser humano deveria ser. E que o termo só mais tarde foi mistificado. Porque como é só sombra daquilo que um ser humano poderia ser, então se começou a fantasiar em cima da ideia da sombra. E aí da sombra, na cristianização e na reinterpretação com essa ótica, aí sim você tem essa ideia de demônios, né? O que também remete um pouco o conceito das más ações dos indivíduos. Eles não eram só, digamos assim, fixados nessa questão da sexualidade. Eles também eram extremamente violentos, né? Quer dizer, o próprio exército, tanto da Babilônia quanto da Síria, do mundo antigo, eram conhecidos por sua violência extrema, né? E então havia conflitos com grande display de brutalidade entre esses povos, mas isso não é nada fora do comum naquele período, já que todos os povos, principalmente os conquistadores, procuravam exercer o máximo possível de brutalidade para dominar pelo medo, para não precisar lutar a guerra, né? Através da brutalidade, a nação adversária já se rendia, já vendo que eles eram assim. Essa tática ajudou muito, por exemplo, na expansão dos romanos, né? Os romanos invadirem determinado local com presas fáceis, digamos, só fazendeiros, mulheres e crianças, e eles crucificavam todo mundo, fazia com que o restante de uma determinada população, ao ver isso passando por ali, já se rendesse ao exército romano, não teria nenhum conflito. Então, dessa maneira, eles poupavam contingente, né? E assim também faziam os babilônicos e os sírios. Quer dizer, eles faziam isso antes mesmo dos romanos, né? Então não é que os romanos criaram essa metodologia, eles aplicaram ela, digamos, de uma maneira mais sistemática, né? Mas os babilônicos, eles eram extremamente cruéis. Então aplicar-lhes mais tarde a ideia do demônio, da criatura demoníaca, né, das fantasias, também não era de todo despropositado. Mas não era, de fato, a ideia original. Já que o conceito de demônio, ou Shedim, ou sombras, da tradição, ele traz consigo outras concepções, como falamos, né? Como o Shedim tem filhos, o Shedim morrem, e nada disso se aplica ao mito do demônio do cristianismo. Portanto, é óbvio que não poderia ser uma tradução do termo. E quando portanto, irresponsável, né? Porque ela está, na verdade, desviando do conceito, ao invés de informando alguma coisa. Ela está desinformando, na verdade, né? Então, a tradição compreendeu, nesse ponto, que os Bnei Elohim implicavam os políticos e, portanto, a elite do período, né, os líderes políticos daquele período. Então, no verso 2, Vairu Bnei HaElohim et benot ha'adam kitovot hena vaikhu lachem nashim mikol asher bacharu. Então, os filhos do Elohim viram que as filhas do Adão eram atraentes, tomaram mulheres para si de todas que escolheram. Então o verso provê uma outra dica de por que é que os Shedim eram gerados. Porque não basta ficar isolado num verso só, né? Como o Midrash falou do primeiro, que eles espalhavam sêmen sobre árvores e pedras. Isso era um ritual idólatra deles, né? Mas os filhos eram gerados como todo filho é gerado, né? Então o verso está dando continuidade. O Ramban, lembrem, ele citou Tehillim 49:2, fazendo distinção entre Bnei Adam e o Bnei Ish. Ou seja, ele coloca as massas, ignorantes e a elite. Só que é importante entender aqui que o sentido da citação é nos fazer pensar sobre a conclusão do conceito falado do Tehillim 49:5.
A conclusão do conceito é: por que é que eu temeria quando os dias trazem problemas, quando a maldade dos meus perseguidores me envolve? É assim que é popularmente traduzido, embora no texto em hebraico esteja escrito: quando a maldade está no meu calcanhar. Esse é o eufemismo, né? Porque e se gabam de quão ricos são, né, os meus inimigos. Então esse trecho da canção, esse trecho do Terrilim, é o que o Rambam quer trazer à tona. O Rambam compreendeu que os dias que trazem problemas, que dias são esses? É quando o Ish está cercado por esse Sheidim Bnei Adam. Que dias foram esses? Foram, por exemplo, os dias do Abraham. Os dias do Abraham foram dias nos quais essa canção se aplica, né? Onde ele falou: eu não vou temer, eu vou confiar no Hashem, quando a maldade me envolve, né? A maldade está no meu calcanhar. Então, por quê? Porque estava no calcanhar do Abraham, pelo fato do Abraham ter crescido naquela cultura. Então, tanto que quando ele tem a sua revelação do Hashem, primeira coisa, né, ato primeiro, é sair daí, né? Saia desse lugar. Então, e isso era perfeitamente plausível no período, lembrem, né? Não foi pedido dele um grande esforço. Não era um grande esforço ser peregrino, principalmente naquele período. O grande esforço se deu pelo fato de ele não saber para onde ia, né? Porque falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele tinha que aguardar novas visões que lhe dessem o direcionamento. E ele confiou de bate-pronto, por causa das instruções recebidas pelo Noah, ou antes pela tradição do Noah. Então, e esse conceito do calcanhar, então quando fala ali perseguidores me envolve, lembre que no texto em hebraico está akveni, né? Eles estão no meu calcanhar, os meus perseguidores, tem a ver com o calcanhar de Havá mencionado na interpretação que o Rambam dá, é mencionado no Bereshit, obviamente, mas na interpretação que o Rambam dá no guia, no segundo livro, capítulo 30, que eu até separei aqui para que a gente pense junto, né? Então, embora a tradução em português ela empobrece, a tradução do Shlomo Pines é muito mais rica, principalmente para as nossas finalidades, né, que a gente não quer ficar só no senso comum. Mas enfim, boa parte dela dá para usar. Então, basicamente diz assim: algo que deve saber é que um Midrash diz que a serpente tinha o tamanho de um camelo e era montada por um cavaleiro, o qual seduziu Havá, e que esse cavaleiro era Samael. Percebam o que o Rambam diz, né? Esse nome é aplicado por nossos sábios ao Satã, o Malach Satã, né? Fica claro então que Samael é o Satã. Este nome, assim como o do Nahash, que é serpente, né, indica também uma ideia. Então perceba isso, né? O nome não é alguém, o nome é uma ideia. Assim como Satã não é alguém, ele é um Malach. Sendo um malach, então ele não é alguém, porque um malach não é uma pessoa. Não é um alguém, é um conceito, é uma ideia, né? Por isso que não cabe na nossa tradição essa fantasia do inimigo de Deus, né? Como o cristianismo elegeu o Satã como inimigo de Deus. Isso é um completo absurdo, de acordo com a nossa tradição. Nenhum texto mostra o Satã como um inimigo de Deus, né? E eles confundem isso porque tem cenas de visões proféticas onde fala: o Hashem repreende você, Satã, né? Mas a essência do texto não é falar sobre ele, e sim sobre uma outra pessoa. É apenas para mostrar o que ele faz, e no caso, opor-se. Por isso Satã, o que se opõe, né? Eu me oponho. Então a figura do Satã, na verdade, como nós veremos, tem mais a ver conosco do que com qualquer outra coisa. E os sábios contaram, continua o Rambam, sobre como ele conseguiu seduzir a Havá, ele e o Samael, né, que é o mesmo Satã. Samael estava montado nela quer dizer no Nahash, e o santo, bendito seja, ria do camelo e do seu cavaleiro. Algo que deves atentar é que a serpente não se dirigiu diretamente, de jeito nenhum, a Adão, nem falou com ele. Ela se dirigiu e conversou diretamente com a Havá, e foi por intermédio de Havá que sobreveio a Adão o dano e a perdição provocados pela serpente. A completa inimizade existe somente entre Havá e a serpente, e entre a descendência de ambas, e não há dúvida que a descendência dela é a descendência de Adão. Perceba isso, né?
O texto não coloca o Nahash, portanto Samael, portanto o Satã, interagindo com Adão, mas interagindo com Havá. E aí, portanto, o Hashem fala, há uma inimizade entre você, Havá, e o Nahash. E a sua descendência e a descendência do Nahash. Agora note, a descendência da Eva, obviamente, é a descendência do Adão também. Ou não seria isso? Agora note isso, né? Mais surpreendente é a relação entre a serpente e Havá, ou seja, entre a descendência de uma e a descendência de outra, a cabeça e o calcanhar, de modo que a Havá domina pela cabeça, guarde isso, e a serpente domina pelo calcanhar, guarde isso também. Isso também está claro. Outra dentre as passagens surpreendentes e que o sentido literal é extremamente absurdo, note isso. É muito importante, ao ler a Escritura, saber enxergar o absurdo. Né? Como nós havíamos falado em aulas anteriores. Se uma pessoa lê um texto, como outro dia perguntaram no grupo sobre um fenômeno supostamente sobrenatural, que, se considerado, é um absurdo. É um absurdo. É como você falar que um cara estava morto, podre, e ele acordou. Né? Tipo no filme do The Walking Dead. E a pessoa não ver sozinha, sem ajuda, de que isto é um absurdo. Isso não é algo normal. Uma coisa é você dizer que pegaram células e ativaram as células e daquelas células cresceram órgãos, embriões. Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você dizer que é tipo o filme do The Walking Dead, né? Ou de filmes semelhantes a estes. Porque você tem que enxergar o absurdo. Você vive no mundo real. Porque quem não vê absurdo nisso, esqueceu então, ou ignora, como a realidade funciona. Se ignora, então é ignorante. Percebe? E se esqueceu, ou se não se dá conta, ele está totalmente inconsciente, ele está fora de si. Ele não sabe o que faz nem o que diz. Então percebam isso, né? Então, a pessoa tem que ver o absurdo. Então ele diz... outra dentre as passagens surpreendentes, e que o sentido literal é extremamente absurdo, não é só absurdo, é extremamente absurdo, mas que quando entenderes verdadeiramente os capítulos desse tratado, ou seja, não só na leitura, ficarás admirado pela sabedoria desta alegoria. Não é agora, perceba o que ele está dizendo. Você não vai ficar surpreendido agora, porque não é pela falsa impressão de entendimento. É pelo entendimento de fato. Lembrem sempre disso. O Ramban tem plena ciência de que uma pessoa pode ler o Guia dos Perplexos de capa a capa e não entender uma única palavra. Entende? Porque não é entender a língua. É como ler Heidegger. É como ler Kant. É como ler Nietzsche. Pode estar escrito na sua língua. Os livros desses pensadores estão escritos em língua portuguesa. Se você fala esse idioma, tecnicamente você teria que entender o que eles dizem. Não significa que você entende. Se você não tiver um orientador, alguém que destrave os conceitos para você, você lê e não entende. É a mesma coisa de uma pessoa não ter a escolarização e aí ler Platão, ou ler Sócrates, ou ler os pré-socráticos, ou ler outros pensadores. E achar que ele adivinha ou sente o que está sendo dito. Isso não é verdade. Especialmente na área do desenvolvimento do pensamento humano, que é a área da filosofia. E especialmente nessa área. Se uma pessoa disser isso, que entendeu sozinho termos técnicos como matemática, ele seguiu as fórmulas e aprendeu sozinho, pode-se acreditar nele. Por quê? Porque é uma lógica, é uma técnica. Ele simplesmente foi lá e seguiu a técnica. Então isso é perfeitamente possível. Na área da filosofia, isso é literalmente impossível. Se você não tiver o preparo que lhe é transmitido, a maturidade com o texto, com o trabalho intelectual, você não consegue entender. Então não basta ler, e muito menos que a obra esteja. O problema não é a obra estar em sua língua. O problema é você ter maturidade para lidar com isso. Se a pessoa pulou etapas na escolarização, ele tem características marcantes. Por exemplo, ele é cheio de certezas. Ele sabe muita coisa, impressionante. Então você já nota que ele nada sabe, porque ele tem certeza demais
sobre o que é que as coisas significam. Isso é uma das características, né? Aí a outra, evidente, se apresenta quando ele fala. Quando um cara que não tem maturidade explica Platão, nas primeiras palavras ele já demonstra não saber do que está falando, né? E vai explicar pensadores e filósofos em quaisquer áreas. E aí as primeiras críticas e as primeiras palavras que a pessoa tenta elaborar já demonstram completo disparate, né? A pessoa não tem noção do que está dizendo e não percebe. Só que como ele costuma falar para outros ignorantes do mesmo assunto, os ignorantes também não percebem. Então fica o louco falando e os loucos ouvindo. Ninguém se dá conta. O mesmo aqui. Então, esse tipo de conhecimento que o Ramban passa, a pessoa não consegue só por ler. Por isso que ele diz, quando você entender verdadeiramente esse tratado. Ou seja, não agora. Veja, naquele momento que o Rabino Yosef leu esse trecho, né, em sua época, quando ele recebeu esse manuscrito do Ramban. Então ele falou, aí você vai ficar admirado pela alegoria. Então quer dizer, isso quer dizer, o que quer que você esteja sentindo agora, você ainda não entendeu. Você não está admirado por o entendimento que você tenha de fato obtido. Você ainda está no limbo da surpresa do que eu estou te falando. E do afã de achar que sabe o que eu estou dizendo. Você está ainda nisso. Você não tem ainda a maturidade. Mas prossiga lendo, né? Prossiga estudando. Então, ele fala, você ficará admirado pela sabedoria desta alegoria e de como ela está de acordo com a natureza do ser, que é esta. No momento em que a serpente veio até Havá, contaminou-a com veneno. Isso é o que está na tradução judaico-árabe, que o tradutor em português colocou sujeira, e é um equívoco, né? Até porque desconecta do próprio texto. O que a serpente jogou uma sujeira? Quer dizer, pobre a versão que ficou. O conceito que quer se passar ali, segundo Schwartz, segundo Shlomo Paines, é veneno. O vidente, né, veio da serpente. Né? Quando os israelitas se apresentaram no Monte Sinai, o veneno cessou. Você vê, até o Kuzari fala isso. O Kuzari menciona esse conceito do Midrash, né? De que a serpente envenenou a Havá. E aí o Sinai foi o antídoto contra esse veneno. E por isso a ideia do serpente, da inoculação, ela não só te atacou, mas ela deixou algo em você que te contamina, que percorre seu corpo, né? E os idólatras, ele continua, que não estiveram no Monte Sinai, não se livraram desse veneno. Então, a idolatria é como um veneno. É muito interessante, ou seja, ela é um agente biológico. Ela afeta na biologia. Por quê? Porque ela envolve toda uma questão que tem a ver com a natureza mais rudimentar do ser humano. Ou seja, o que falamos no grupo, o ego humano. É algo primitivo no ser humano. Note também isto. Então veja as frases dele, né? E aí mais adiante no texto, outro ponto que deve saber e prestar atenção é a sabedoria inerente envolvida nos nomes dos dois filhos de Adão. Então falamos que Adão quer dizer terráqueo, né? De Adamá. Caim quer dizer posse. E Hevel quer dizer tanto fôlego, no sentido de breve, né? Como vão, uma coisa que não serve para nada. E, ou seja, em Kohelet você tem a lembrança disso, né? Havel, Havalim. Futilidade completa, não serve para nada. Né? Como o Kohelet fala, todas as coisas são futilidade completa. Ao contrário dos idealistas, principalmente os infantilizados pelos conceitos de divindade que é fruto da infantilidade. Que são os conceitos que colocam a divindade como papai do céu das pessoas. Né? Que é ainda resquício da infância intelectual da pessoa. Então, para essa pessoa, a vida tem que ter uma missão. Deus tem que ter uma missão para ela. Ela é muito importante. Tal. E aí vem o Kohelet, esses textos incomodam muito essas pessoas. Porque ele vem dizer, não é verdade. As coisas não significam nada. Do ponto de vista de um ser humano honesto intelectualmente, não há significado em nada.
é exatamente isso que significa, e é realmente isso que significa, o universo ser fruto do Elohim. É pelo fato de o universo ser fruto do Elohim que ele não tem significado. Ou seja, que não é um ser humano por trás de cortinas contando uma história, mas é isto que não é um ser humano. E, portanto, o significado só poderia ser atribuído se um ser humano tivesse por trás de cortinas. E é por isso que as religiões idólatras colocam seres humanos deuses. Porque sem seres humanos deuses, você não tem como colocar o conceito de propósito. E não tendo como colocar o conceito de propósito, aí você é obrigado a fazer como o Kohelet fez. Avel Avalim. Todas as coisas são futilidade completa. Ele não estava usando um jogo de palavras, ele repete constantemente isso no livro. Tudo é futilidade. Nada tem importância suprema. Nada tem importância suprema. E o mais importante dessa compreensão é: eu não tenho nenhuma importância. Ao contrário do que sistemas de dominação, como são sistemas autoritários de pensamento, querem me fazer crer de que eu tenho uma enorme importância. E aí, portanto, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, essa é a minha missão. Não, na verdade. Você tem que suportar uma vida muito dura, porque essa é a sua missão. Não é a sua missão. Você pode largar isso se isso te incomoda. Você deve suportar um casamento falido, porque essa é a sua missão. Não é a sua missão. Não há nenhuma missão. Então você pode se livrar de tudo aquilo que te deixa infeliz, sem nenhum peso de consciência, porque você não tem nenhuma missão. Então essa é a futilidade, que revela, portanto, a mentira da idolatria. O que leva aqueles seres humanos a fazer aqueles rituais? A crença de que tem um propósito, tem uma missão aqui. Não tem. A missão, portanto, é criada pelo próprio ser humano. E aí é que vem a cereja do bolo, porque então são as narrativas que nós desenvolvemos que colorem a nossa missão. E como somos nós que fazemos essas narrativas, nós podemos alterá-las a qualquer momento. E conforme a nossa predileção. Nós não precisamos sofrer por nenhum tipo de narrativa. Então, porque as coisas são todas Avel Havalim. São futilidades completas. Isso é muito importante, porque aí nós podemos sempre nos complementar, sempre nos melhorar, sem ter medo de nos desvencilhar de coisas que não nos corroboram. Então, e ele traz isso na cena inicial. Apesar de Caim ter assassinado o Hevel, ambos pereceram. Não foi isso que o Caim matou o Hevel e viveu feliz para sempre. Ele pereceu e toda a sua descendência foi exterminada na inundação. Então não há nenhum descendente de Hevel, também não há nenhum descendente de Caim. Então, apesar de o assassinato ter sido a sentença adiada, a existência dos Bnei Adam repousou apenas sobre Shet, não sobre Caim nem sobre Hevel. Por isso, nós temos esse trecho sobre Bereshit, falar sobre o Shet, dizendo: pois o Elohim me proveu outra semente. Que é Bereshit 4:25. Então veja, esse é o trecho do capítulo 30 do livro 2 do Guia. Então, perceba as fórmulas que o Ramban usa. O Ramban usa: isso está claro, isso está correto, atente a isso. Quando o Ramban usa esse tipo de linguagem, ele quer nos dizer que essas informações são as informações de nível Sod. Ou seja, as informações ocultas, as informações que não são evidentes e que o ignorante pode ler 30 vezes o mesmo texto e ele não percebe. E isso é uma elucidação direta do Friedlander sobre isso. Então, Adam e Havá representam matéria e forma. Por isso que o Ramban enfatizou. Veja, a serpente falou com Havá, não com Adão. Adão é matéria. Veja, Adão é, portanto, o concreto. E a Havá é a forma, é o conceito.
Então, a serpente afeta o conceito, portanto, o pensamento. Note isso, né? Porque é muito claro isso. Samael é o Satã. Satã é o Yetzer Hará. O Talmud deixa isso claríssimo. Né? Satã é a mesma coisa que Yetzer Hará. Na Bíblia, em qualquer lugar. Né? E o Yetzer Hará é o ego. E é a inclinação à idolatria ao mesmo tempo. Porque é o Yetzer Hará, o ego, a idolatria, que cega o Adam para a verdade, ou seja, para a realidade. Porque que verdade há? Não há nenhuma verdade ideológica. É necessário entender isso. Necessário. Não existem opiniões verdadeiras. Isso é uma loucura. Não é? Por isso que crença é um completo desvio da realidade. Você não interage com os conceitos da divindade por meio de crenças. Você interage por meio da experiência. Ou seja, da sua relação direta com a realidade, sem o intermediário da interpretação. Isto é, sem o intermediário da crença. Você usa a interpretação ou as crenças para tudo menos isto. Para tudo menos sua interação com a realidade, com a divindade. Para isso, você precisa ser concreto. Senão, você é cortado da sua própria experiência. Você mesmo, portanto, se poda da sua chance, da sua experiência. Então, o intelecto, ou seja, a consciência, é a única que pode triunfar sobre o Yetzer Hará. Como que o triunfo é feito, diz o livro, nós esmagamos-lhe a cabeça. Ou seja, a liberação do domínio ideológico do pensamento místico é na cabeça. A liberação das crenças, a liberação das opiniões, né? A busca por ideologias ou por se opor a ideologias, que é também uma ideologia. Né? Como, por exemplo, nessas discussões políticas, né, de direitas e esquerda, vinda de dois grupos que não sabem nem o que é uma coisa e nem o que é outra. Eles repetem discursos de terceiros e quartos, portanto, fazendo a mesma coisa que os idólatras fazem. Porque a política é uma outra vertente da idolatria. Ela pode ser, portanto, comparada ao sistema autoritário de pensamento. Por isso, sistemas políticos são também sistemas religiosos. Por exemplo clássico, o nazismo. O nazismo não era só uma questão política. O nazismo era uma religião. Ele tinha todas as características de uma religião. Então percebam isso. Né? Ele não é só uma questão política porque lida com questões de administração política, mas ele é religioso, no sentido de que ele tem um sistema ideológico autoritário sobre ele. Só apresenta a sua narrativa e destrói as outras narrativas. Então esse é um sistema idólatra, portanto, não apenas um sistema político. Então, da mesma maneira que o esmagar a cabeça do Nahash é a capacidade que a consciência tem de nos desvencilhar de todas as histórias. Principalmente daqueles que querem nos vender a história verdadeira. Essa é a história verdadeira. Aquela é a história falsa. Isso não existe. Existem apenas narrativas. E todas são falsas. Todas são meias verdades. Todas as interpretações são recortes da realidade. Nenhuma delas em si mesma basta para explicar a realidade. Portanto, aqueles que se aferram a um tipo de sistema de pensamento, eles acabam, portanto, isso não quer dizer posicionar-se mais inclinado a uma visão ou mais a outra visão. Isso quer dizer que a pessoa acha que tem alguma verdade. Esse é o idólatra, o que acha que tem alguma verdade. Né? Ele não pode ter nenhum tipo de verdade. Por quê? Porque a nossa interação com o real ocorre apenas a partir de nossa consciência. E a característica da consciência é a não rotulação, a não fragmentação da realidade. A consciência é um todo que interage com a realidade como um todo. Então, para que isso seja possível, não há julgamento. E não havendo julgamento, não há rótulo. Não há o que eu não ouça, não há o que eu não aprecie ou o que eu não observe. Porque no meu observar, não há julgamento. Quando há julgamento, não está havendo observação. Está havendo julgamento. Então, o que é o julgamento? É o olhar com a retaliação. É o olhar com a rotulação. É o olhar
com a reação. Portanto, é como Nietzsche contava sobre a pessoa que é reativa. Ele não produz nenhum tipo de pensamento, ele apenas reage aos dos outros. Ele não é nada sem os seus inimigos. Ele não é nada sem os adversários. Ele precisa que alguém ele tenha inveja. A sua relação com o mundo é uma relação de inveja. Perceba? Porque ele reage ao outro. Ele não é nada autêntico, ele não se basta. Por isso que ele incomoda tanto o outro. Por isso que ele se importa com a sexualidade do outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro acredita, qual a sua crença, qual o seu time, qual o seu isso, qual o seu aquilo. Porque ele não é nada. Então ele vive em conflito com o outro. Ele é, portanto, um fragmento, uma sombra do que um ser humano deveria ser. Portanto, um shedim. Percebam? Essa idolatria coloca a pessoa no nível mais baixo possível de existência. E este shed, esta sombra, é o ser humano mais daninho que pode haver. É ele que provoca guerras, é ele que provoca conflitos, é ele que corrompe, é ele que é corrupto, é ele que justifica toda sorte de crimes e de horrores, porque ele vive um mundo imaginário, fragmentado, ilusório. Como dizia Carl Sagan, um mundo assombrado pelos demônios. Esse é o mundo que ele vive. Por isso que ele fala o que ele fala, por isso que ele age da maneira que age, por isso que ele é moralista, intolerante, preconceituoso, por isso que ele reúne em si mesmo todas essas questões. Isso é resultado natural de ser um shedim. É isso que a pessoa é. E aí ele ele é confundido como uma pessoa honesta, por exemplo. Por quê? Porque ele não esconde toda essa podridão, porque é tamanha que não dá para esconder. E aí as pessoas confundem isso com, olha que pessoa autêntica. Não, ele não é autêntico. Ele está simplesmente sem noção da pobreza disso mesmo. Ele não tem noção, por isso ele não esconde. Se ele tivesse, ele escondia, mas ele não tem a noção da pobreza que é do pensamento. Assim como o místico fala das suas loucuras como se aquilo fosse sabedoria. Ele não se envergonha daquilo. Uma pessoa sã se envergonha pela outra pessoa. Fala, como que o cara fala uma coisa dessa? Como que ele tem coragem de se humilhar dessa maneira? Totalmente delirante. Mas ele não sabe disso. Para ele é uma grande sabedoria. Então por isso que é preciso esmagar-lhe a cabeça. Ou seja, eliminar isso. E só a consciência faz isso. Só a consciência remove a pessoa das narrativas. E, por outro lado, tudo isso é resultado do estímulo egóico, que tem como motivador primordial o desejo. O ego quer ter nome, ter objetos, ter pessoas, ter poder, ter dinheiro, ter. O Deus serve para me dar alguma coisa. O amigo serve para me dar ou fazer alguma coisa para mim. Os relacionamentos, o que eu ganho com isso? Os filhos, o que vocês vão fazer para mim? Tudo me dá, me dê as coisas. Então é o desejo, eu quero isso, eu quero aquilo, é uma torrente infinda de coisas que a pessoa deseja e ela nunca se satisfaz. Por quê? Porque assim que você obtém o desejado, você, portanto, passa a desejar outra coisa. Isso foi dito por Platão. O Platão explicava que as pessoas entendiam o amor como desejo e, portanto, era impossível que as pessoas fossem felizes, porque toda vez que o desejante tem o objeto desejado, ou a pessoa desejada, e ele a obtém, então aquele desejo já foi satisfeito e, portanto, passa a ter outro desejo imediatamente. E aí, portanto, é infinda a tortura daquele ser que vai sempre procurar aquilo que supostamente lhe faria feliz. Ele nunca vai ser, porque ele sempre vai desejar uma outra coisa. Então isso é a descrição da pessoa totalmente dominada pelo ego. Ele está sempre fugindo do momento presente. Então, por isso o desejo. O fato de você querer ter infinitamente para se completar através daquilo mostra um deslocamento desse momento. Pois quem é pleno nada deseja. Já tem tudo. Se basta. Consegue se perceber. E a divindade era esta concepção de que eu me basto. Por isso, um dos primeiros e mais importantes nomes atribuídos à divindade pelo Abraham era Shaddai. O que basta. Ou seja, eu não quero mais nada. Eu entendi, está entendido.
Ponto. Né? Não há pedidos a serem feitos, não há metas a serem alcançadas. É desfrutar da existência plenamente, ser quem eu realmente sou. Então, esse estímulo egóico, levado pelo desejo, é o que gera a distorção da realidade. E essa é a figura simbólica da mordida da serpente no calcanhar. Por que no calcanhar? Porque akvei, que é a expressão para calcanhares, diz respeito àquilo que o Rambam falou. Assim como Adão e Havá é matéria e forma, o calcanhar é o resultado, né, da matéria e forma. Portanto, ele é o resultado da escolha de você dar ouvidos ao ego. Ou seja, todos os efeitos da sociedade e da individualidade dominada pelo ego humano. A pessoa dominada pelo ego não tem paz, porque ninguém pode ter paz. Paz não é ausência de briga ou conflito. Paz é plena aceitação do momento presente. Isso é paz. Né? É você se bastar, é você conseguir ficar na sua própria companhia. A maior parte das pessoas não suporta a própria companhia. Né? Se ela ficar sozinha num ambiente consigo mesma, isso lhe é uma tortura. Porque ela não se suporta. Como um certo filósofo dizia, se você ficar ruim quando está sozinho, é porque você está em má companhia. Então a pessoa não se basta. E a má companhia, neste caso, é o ego. Esta é a má companhia que atormenta a pessoa quando a pessoa está sozinha. Né? E, portanto, isso é o que faz o ser humano errar. E aí eu havia falado em aulas anteriores sobre o psicólogo David Bacon, que escreveu a obra Maimonides on Prophecy. Né? E aí tem um trechinho que nos esclarece sobre isso, e ele diz, Havá teve então, né, ele leu o Midrash, leu os comentários do Ramban, e leu os textos da Torá e concluiu, Havá teve então relações sexuais com Satã, e deu à luz a Caim e Hevel. E foi neste tempo que Adão gerou Shedim. Somente após a saída do Éden, que eles dois tiveram Shet. O único realmente, então, Ben Adão. Ou seja, Caim e Abel têm essa história trágica no começo da narrativa, porque eles não são filhos do Adão e da Havá. Eles são filhos da Havá com o Samael. E aí o resultado. Eles foram anulados, cancelados, por eles mesmos. Percebam? E então o primeiro Ben Adão é o Shet. E aí ele continua, isto é também uma alegoria sobre o verdadeiro desenvolvimento intelectual e moral do ser humano. Né? Um desenvolvimento sexual, intelectual e moral do ser humano. A serpente representa a sexualidade desorientada, que era aplicada na idolatria. E denotamos então três coisas. Primeiro, se refere a algo obviamente sexual. Segundo, Maimônides faz um pronunciamento disto ter significância para a compreensão do tratado como um todo. Terceiro, ele faz um pronunciamento de que o conteúdo sexual referido é a parábola. Então, o que aconteceu quando esses filhos do desvio primordial saíram pelo mundo? Eles viram as filhas dos homens. Ou seja, é o que está dizendo em Bereshit 6.2. Por isso, o texto diz o que diz. Então, o texto não está escrito em ordem cronológica. O Rashi já havia nos dito isso. Então, os filhos do Elohim que viram as filhas dos homens era Caim e Hevel. Então, se criou essa ideia hollywoodiana, cristianizada, fantasiosa, de que eles viviam num reduto, né, não falavam com ninguém. Não é nada disso a narrativa como um todo. Eles tinham um local que era elencado a um nível superior, mas uma plena interação com outras culturas. E havia os assédios dessas outras culturas. Por qualquer razão, a Havá se envolveu com o Samael. E o resultado foi Caim e Hevel. Possivelmente gêmeos, possivelmente fora de outro período. Seja como for, eles eram os filhos do Elohim, que viram as filhas dos homens, ou seja, os governantes, os príncipes. E era justamente esse local central, que era o Éden, que era o tal do governo local. E eles é que tomavam para si as que escolheram. Foram os filhos deles que foram os grandes
e poderosos da terra. Então, quando o Rambam cita filha dos homens para a terceira definição, nós sabemos que eram mulheres comuns. Ou seja, quem não era comum era o que não era dessa tribo do Adam, da Havá, e do Caim e do Hevel. Esses governantes, Shedim, que foram Shedim, Bnei Adam, viram que essas mulheres eram belas e algo que o Rashi comenta, baseado no Midrash, eles as removiam do próprio átrio nupcial. Né? Tomavam mulheres casadas, homens e animais, ou seja, eles inauguraram esse processo da idolatria baseada na sexualidade. Então as gerações da inundação não foram eliminadas até que fizeram cantos nupciais em honra ao estupro, diz o Bereshit Rabbah 26:5. Então perceba, este é o sentido. Apesar disso, o texto diz, em Bereshit 6:3, Vayomer Hashem, Lo yadom ruchi va'adam le'olam, bishgam basar ve'ayu yamav 120 shana. Então Hashem disse, o meu ruach não estará em conflito para sempre com Adão, porque ele também é carne e os seus dias serão 120 anos. Então perceba, os seus dias serão 120 anos, porque esse era o prazo para a inundação. Não seus dias serão 120 anos, no sentido, todos os seres humanos viverão 120 anos. Nunca foi isso. Foi, seus dias serão 120 anos. Sua sentença, portanto, já está dada. Por isso o meu ruach não estará em conflito com Adão. Não adianta, ele já está condenado. Então a divindade estabelece o período da eliminação daquela geração. 120 anos depois, a inundação. Então o homem também é carne, é esse conceito da Bíblia hebraica de que nós somos a Neshama, portanto a consciência, na linguagem do Rambam, o intelecto, né? E, portanto, nós somos uma mistura da consciência com os elementos, né? Com a carne. Então, ele podia apenas se salvar desse processo se ele pudesse se superar. Então, a história do Noah não é a história de um cara que foi magicamente removido de uma catástrofe. A história do Noah é a história de que numa população dominada pela idolatria, qual as chances de uma pessoa despertar? Então veja, de toda uma população, de toda uma geração, dois caras despertaram, podemos dizer, que é o Noah e o Shem. O Yefet nem tanto, e o Ham totalmente não. Né? Então eles são efeitos colaterais de basicamente Noah e Shem. Então o texto quer mostrar quão daninho a idolatria é. Né? Ela se espalha por uma determinada população e a quantidade de pessoas que despertam é mínima. É mínima, quase irrisória. Certo? E como isso aconteceu? Aconteciam muitas cheias na bacia do Oriente Médio. Isso já foi visto N vezes. Então qualquer tipo de alteração natural, como um pequeno tsunami ou qualquer coisa, causa uma grande catástrofe, especialmente nos meios de construção da Síria e do mundo antigo, que não eram preparados para receber uma inundação, não havia concreto sequer. Né? Então qualquer tipo de invasão de água um pouco mais violenta botava abaixo qualquer coisa. Né? E como as pessoas não eram necessariamente todos eles eram nômades, né, que se instalaram ali, então eles não nadavam, eles não faziam nada. Né? Não eram todos que tinham essa capacidade. E mesmo os que tinham, por certo tempo, depende da duração da inundação. Então, de qualquer maneira, destrói toda a região, esse tipo de cheia, né? Principalmente se vier de surpresa, como veio nesse caso específico lembrado. Né? Portanto, como a Torá não havia sido outorgada nesse período, o veneno da serpente foi o responsável pela inundação. Perceba isso. Né? Porque o veneno da serpente, a idolatria toda, causou que toda aquela população fosse posta a perder. Né? Então, a catástrofe é colocada em cena apenas para ilustrar o problema do veneno da serpente. Destruiu toda uma geração, podemos assim dizer. Então esse é, na verdade, o que o livro quer dizer. Aquele dano causado pela serpente gerou um enorme problema que causou toda essa catástrofe. Então é isso que a idolatria faz. Né? A idolatria provoca morte de povos inteiros, seja por quaisquer meios. Né?
E aí, Bereshit 6.4, Anefilim ayu ba'aretz bayaminahem, vegam achareichen, asher yavu bnei ha'elohim, al banot ha'adam, vayoludu lachem ema gborim asher meolam anshei Hashem. Então havia Nefilim na terra, naqueles dias, também depois. Quando os bnei Elohim, agora vocês sabem quem são, vieram sobre as banot ha'adam, e elas lhes deram filhos, e estes se tornaram homens poderosos da antiguidade, homens de renome, Anshei Hashem. Então, Nefilim eram, portanto, governantes, não justos. O texto não usa o de mira. Nefilim é um termo que denota alguém que foi expulso, expelido, que é rifilo, expulso, como Caim. Caim foi expulso, rifilo. Né? Então, o texto está excluindo eles da progênie intelectual do Adão. Então, eles eram os excluídos. Então, portanto, não era descendência de Shet. Né? Eles eram os grandes mestres das artes da guerra, diz o Bereshit Rabbah, em 26.7. Portanto, a antítese da tradição profética, que era pela paz e não pela guerra. Então, aconteceu naqueles dias, os filhos de Enosh, os filhos de Caim, comenta Urashi. Veja, Urashi diz, os filhos de Caim. Né? Os filhos de Caim e os filhos, portanto, dessa descendência que não era progênie intelectual. Então, foi após Enosh, filho de Shet, que a progênie intelectual do falecido Adão que teve contato com os filhos dos homens e deram à luz aos Nefilim, que se rebelaram contra o Elohim. Então, explica Urashi. Então, eles foram homens de renome. Shem quer dizer nome. Né? No sentido de homens da desolação, diz explica Urashi. Shimamon é a referência ali. Que deixaram o mundo desolado, esclarece o Bereshit Rabbah, na sequência do trecho citado. Ou seja, deixaram o mundo desolado no período da inundação. A inundação lhes foi, portanto, atribuída. Né? As catástrofes foram atribuídas a estes Nefilim, ou seja, a essa descendência do Caim, que não era a progênie intelectual do Adão, e que espalhou toda aquela idolatria que já resultou em toda a desgraça por eles vivida. Veja, o texto, portanto, procura responsabilizá-los e, portanto, responsabilizar a idolatria pelas coisas ruins que acontecem. E o Midrash procura nos lembrar em seguida o relato da prostituta casada, a Isha Zoná, e também após aquilo, quando os filhos de Elohim vieram sobre as filhas dos homens, diz o Bereshit Rabbah 6.4. Então, o Rabino Berequia disse, uma mulher saía ao mercado, via um jovem e desenvolvia paixão por ele, indo em seguida e coabitando com ele, dando à luz a um homem como ele, ou seja, multiplicando-o. Né? Esse é o jogo que o Midrash faz, né? De como a idolatria seduzia as pessoas. Né? Porque a Isha Zoná é uma metáfora da idolatria, de como a idolatria seduz. Né? Então a idolatria multiplica seus seguidores dessa maneira, que é o pensamento mágico facilmente multiplicável. E aí, Vayar Hashem kirabah ra'ot ha'adam ba'aretz, kol ha'yetzeh machshavot libo rak ra kol yom. Então Hashem viu que a maldade do Adão era grande sobre a terra e que toda imaginação, que quer dizer Yetzer, perceba, né? Então Yetzer Hará, né? Toda imaginação dos pensamentos do seu coração eram apenas más continuamente. Mas a progênie intelectual de Moshe livrou-se desse Yetzer, dessa imaginação. Por isso no Bereshit, logo no começo, nós temos a menção de que o Hashem vai Yetzer Ha'adam com 2 Yuds. O que é incorreto, já que essa palavra se escreve com um Yud só. Então, por que tem 2 Yuds? Então, os sábios explicam porque Yetzer Tov e Yetzer Hará. Né? Então, ele tem o intelecto, ele tem, portanto, a Neshama, e ele tem o ego, ele tem a imaginação idólatra, ele tem os instintos do desejo. Né? Sendo, então, capazes de superar os Bnei Adam, transformando-se, se despertarem, em Ishim, né? Que é a 10ª classe de Malachim explicada pelo Ramban. Quem são Ishim? São os homens despertos. São seres verdadeiramente humanos. Né? Que os outros não são humanos, são Shedim. São sombras do que um ser humano deveria ser. Mas não são de fato humanos. Né? Por isso é que estes Ishim são chamados de Malachim. Né? No conceito de que eles são como se fossem intermediários entre o Bnei Adam e o Elohim. Não intermediários no sentido de autorizadores, mas intermediários no sentido de que, por estarem despertos, representam melhor o Elohim do que o animal, o Shedim, né? Que é uma sombra apenas do que o ser humano deveria ser. Então o Ramban cita a canção do Terrilim como uma advertência. Por isso que diz, a menos que a pessoa se torne Shin, eles morrem como Adão, como está dito em Terrilim 82.7. Então,
qual que é a proposta do Rambam? É melhor você se tornar progênie intelectual de Moshe e perceber Tehillim 82:6. Né? Eu tenho dito, vocês são Elohim, vocês são filhos do Eliú. Né? Então, por que o texto começa assim? Para mostrar que esse é o nosso conceito. Elohim, portanto, não é uma ideia mágica, um Deus, porque senão esse texto não poderia existir. Veja, na linguagem dos antigos dos hebreus, eles disseram, né? Vocês falaram para os juízes, vocês são Elohim. Ou seja, vocês são Ishim, vocês são despertos. Né? Se vocês se derem vazão ao ego e fizerem julgamentos injustos, né, e distorcerem a justiça para ganhar coisas, para ganhar objetos, aí vocês morrem como os Bnei Adam. Né? Ou seja, vocês se tornam Shedim, vocês se tornam, portanto, a pior desgraça que pode acontecer para a humanidade. Então percebam as nuances e a maneira como esse capítulo trabalhou, né? Um capítulo curto, um capítulo objetivo sobre Adam, mas a complexidade do Adam, a relação disso com o termo Shedim, os textos comprobatórios, enfim, e façam uma análise disso. Se houverem dúvidas e mais questionamentos a respeito disso, nós nos falamos nos nossos meios de contato. No mais, ficamos por aqui, concluímos o capítulo 14, na próxima aula nós continuaremos o nosso tema a partir do capítulo 15, e aí eu aguardo vocês então na próxima aula. Até lá.